Nós estamos falando sobre sermos todos iguais, hominis similis sumus, uma inscrição que está na entrada do cemitério da Saudade, aqui na cidade de Piracicaba, e está num lugar bastante adequado, porque mostra que não importa o quanto você faça na vida, o fim terreno é sempre muito parecido. No entanto, a Bíblia diz que por trás da vida terrena que nós vamos vivendo, há algumas verdades espirituais que precisam ser trabalhadas, porque tem a ver não apenas com a vida que nós levamos, a vida terrena, que é finita, mas tem a ver com a vida eterna que Deus tem dado a cada um de nós. Na semana passada nós começamos essa série que termina hoje, porque na semana que vem nós vamos começar uma série de Natal. Nós vamos hoje continuar a mensagem da semana passada. Então, se você está aqui hoje e não esteve na semana passada, se você não acompanhou a mensagem da semana passada, eu quero incentivar você a ir para o nosso site, ouvir lá a mensagem que está em áudio, ou então para o nosso canal no YouTube, para assistir a mensagem, para você conseguir situar-se de maneira plena com relação àquilo que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque muitas das coisas que nós vamos conversar hoje tem como pressuposto que aquilo que nós conversamos na semana passada já está um pouco trabalhado em nosso coração, para que a gente não precise voltar muito e não perca muito tempo repetindo algumas coisas que nós já falamos. Porque hoje nós temos um texto muito importante da Bíblia, que nós vamos compartilhar juntos, e nós precisamos de um bom tempo para podermos falar sobre aquilo que Deus tem para colocar em nosso coração através da palavra dele. O pressuposto principal é: todos nós somos iguais. Sim, eu sei que você acha que algumas pessoas pecam mais do que você, mas a Bíblia diz assim: se você pecou 10 vezes, você transgrediu a lei de Deus. Se você pecou uma vez, você transgrediu a mesma lei de Deus. E transgressor por transgressor, todos somos iguais. E a Bíblia, em vários textos, pede que as pessoas da igreja vivam em comunhão, em perdão, vivam juntas para expressar a glória de Deus. Na semana passada nós vimos inclusive João 17, quando Jesus, fazendo a sua última oração, diz assim: Pai, eu peço que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Jesus dizendo que a igreja vivendo em comunhão, estando juntos, podendo rir juntos, sorrir juntos, celebrar juntos, ou então fazer o que nós vamos fazer daqui a pouco, participar da ceia juntos, isso é um método evangelístico altamente eficaz. Porque as pessoas vão olhar para a igreja e vão ver aquilo que dificilmente nós encontramos na sociedade que nós vivemos. Uma sociedade que a gente vai vivendo com medo, porque a gente fica na sensação de que uma hora ou outra alguém vai puxar o nosso tapete. As pessoas começam relacionamentos com o pé atrás, porque você fica assim: eu não posso entrar de cabeça num relacionamento porque eu vou me ferir, porque as pessoas não sabem se relacionar, as pessoas não sabem se entregar. Essa é a sociedade que nós vivemos. Quando as pessoas conseguem olhar para a igreja e ver que na igreja há uma comunhão que não se encontra fora dela, isso serve como testemunho de um Deus que está trabalhando amor em nossos corações, porque essa é uma característica dele, e isso serve como testemunho da própria glória de Deus refletida em nós. Uma igreja que vive em comunhão de verdade, eu arrisco dizer que dificilmente tenha que fazer qualquer campanha evangelística. Porque uma igreja que vive em comunhão de verdade vai acabar vivendo aquilo que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque lá em Atos 2, lá pelo versículo 42, 43 até 45, diz que os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Eles viviam numa plena e verdadeira comunhão. Ninguém tinha nada como absolutamente seu. Ou seja, eles não eram pessoas vivendo o egoísmo exacerbado do nosso tempo. Eles viviam em comunhão, e o texto termina dizendo que, como consequência da plena vida de comunhão que eles tinham, o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Esse texto é muito interessante, porque diz: eles viviam a comunhão,
E como consequência da comunhão que eles viviam, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Um método evangelístico maravilhoso. E que funciona até hoje, sabe por quê? Porque se você fizer uma pesquisa em qualquer igreja, você vai notar que uma porcentagem pequena dos membros daquela igreja estão ali porque vieram para um culto, ouviram uma mensagem e se converteram. Por mais estranho que possa parecer, a maioria dos membros de uma igreja não estão lá como fruto de uma mensagem evangelística. A maioria dos membros de uma igreja está ali porque conhece alguém. Porque é amigo de alguém. Alguém convidou, ele veio, se sentiu à vontade com o pessoal e ficou. Eu estou dizendo isso por quê? Porque mensagem evangelística você tem em várias igrejas, concorda? Há várias igrejas pregando a Bíblia exatamente nesse momento. Por que seres humanos fazem opção pela igreja A, B ou C? A maioria deles faz por afinidade. Eu vim, gostei, estou me conectando com pessoas, isso gerou vínculo e agora eu fico. É a comunhão gerando o crescimento natural da igreja. Bom, tendo dito isso, vamos para Efésios 2, que vai ser o texto base da nossa meditação. Nós vamos ler o capítulo todo, nós vamos por partes, e nós vamos começar, e talvez no começo do texto você pense assim, peraí, esse texto não tem nada a ver com o assunto que nós estamos tratando. Esse texto não tem nada a ver com comunhão. No entanto, Efésios 2 é mais um desses muitos textos da Bíblia que nós conhecemos uma parte dele, que é uma parte importante, porém não conhecemos o texto por inteiro. E por não conhecermos o texto por inteiro, perdemos inclusive a força desse texto e alguns argumentos importantes que Paulo, o autor desse texto, queria passar para a igreja daquele tempo e que Deus, através dessa mensagem, quer passar para a nossa vida hoje. Eu vou começar e aí você vai ver como é que o autor vai desenrolar esse texto e o que ele tem a ver com essa história de comunhão que nós queremos trabalhar em nossa vida, em nossa igreja, em nossa história. A Bíblia diz assim em Efésios 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e seguiam também o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes da gente continuar, deixa eu dizer uma coisa importante. Você vai notar que nesse texto, como em muitos outros da Bíblia, sempre que Paulo fala de vida em pecado, de viver em pecado, quando ele vai falar disso, se referindo à igreja, ele sempre coloca o texto no passado. Porque Paulo tem um pressuposto. Vida de pecado é para quem não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo, claro que erra. Quem conhece a Cristo, claro que falha. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós temos dificuldades. Porém, há uma diferença muito grande entre o pecado que se comete, porque você tem defeito, você tem problemas desde o nascimento, que segundo a Bíblia é o pecado que está em nós, e viver em pecado. Quando se vive em pecado, é como se o pecado fosse algo muito natural. E aquele estado em que a gente chega, por exemplo, e talvez você já tenha passado por isso, e eu espero que você já tenha passado por isso antes de conhecer a Cristo, em que pecar ou não pecar não faz diferença. Se você está pecando, o seu sentimento é X. Se você não está pecando, é X também. Não importa pecar ou não pecar. Afinal de contas, todo mundo é assim, todo mundo faz igual, e se a maioria faz o que é errado, eu vou fazer o que é errado também, porque eu não sou bobo, não sou tonto e tenho que aproveitar a vida. Sim, eu sei que às vezes nós ouvimos esse tipo de discurso dentro da própria igreja. Mas Paulo está dizendo, não é normal. Paulo está dizendo, vocês estavam mortos, passado, nos quais, nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. É inadmissível
pelo ponto de vista das Escrituras, que cristãos ainda vivam uma vida onde a prática do pecado é uma coisa normal, porque não é, mesmo que a maioria faça. Aliás, o fato da maioria fazer alguma coisa simplesmente não dá legitimidade nenhuma a qualquer coisa. Porque nós sabemos muito bem que é muito fácil, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, que a maioria esteja completamente errada naquilo que está fazendo. Só há sentido, porque ele termina esse primeiro parágrafo do texto dizendo que esse espírito que move a desobediência atua hoje nos que vivem nessa desobediência. Só há sentido na vida de pecado, lembre-se, só há sentido na vida de pecado naqueles que vivem na desobediência. Qual é o problema disso? O problema maior disso é que Jesus uma vez disse o seguinte: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, e guardar os mandamentos no texto bíblico nunca significa saber de cor o que Deus disse para fazer. Na Bíblia, guardar os mandamentos significa conhecer o que Deus quer e fazer o que Deus quer. O que também mostra que Jesus está dizendo: quem não vive em obediência não ama aquele que ordena tal obediência. O que significa dizer que aquele que vive na prática de pecado não ama a Deus. E, sendo assim, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser louco de dizer que isso não é um problema tão grave. É muito natural que a igreja se reúna e não ame a Deus. Não. Uma vida cristã parte do pressuposto de Jesus, que quando perguntado a respeito do maior mandamento, disse o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E ele disse o seguinte: disto depende toda a lei, todos os profetas, como se ele estivesse dizendo, disso depende toda a Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ora, a partir do momento em que eu parto do pressuposto que viver em desobediência não tem pecado, eu estou matando o maior mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus sobre todas as coisas na Bíblia está intimamente ligado à obediência. Então vamos voltar para o texto. Anteriormente, agora Paulo continua, todos nós também vivíamos, passado, entre eles. E como é que as pessoas que vivem em pecado coordenam a sua vida? Eles satisfazem as vontades da carne, como o texto diz, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E por ser assim, como os outros, aqueles que não conhecem a Cristo, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Anteriormente, Paulo está dizendo, no passado nós éramos assim. Agora, veja que características interessantes para você notar, porque nós vivemos numa época que as pessoas falam assim, não, porque agora nós somos avançados, vivemos numa época de tecnologia, agora o ser humano está cada vez mais buscando a força interior que está dentro de si mesmo, toda aquela papagaiada que você já conhece de cor, que você sabe muito bem que não funciona para porcaria nenhuma. Há algumas características do tempo que nós vivemos que as pessoas arvoram dizendo, olha, porque o nosso tempo é um tempo avançado. Mas veja o que Paulo diz sobre as características da sociedade do tempo dele. Uma sociedade retrô, da época que a Bíblia estava sendo escrita ainda. Na época dele, as pessoas viviam satisfazendo as vontades da carne. Mas imaginem como deve ser terrível viver numa sociedade em que as pessoas satisfazem os desejos da carne. Graças a Deus, hoje somos uma sociedade avançada e que isso não acontece mais. Mas é como se Paulo estivesse dizendo, esse pessoal vivia como bicho, como animal, seguindo instinto, sem pensar, seres completamente irracionais,
Se dá vontade de matar, mata. Se dá vontade de mentir, mente. Se dá vontade de transar, transa. Satisfaça os desejos da carne, porque ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Mas Paulo está dizendo, nós éramos assim. Nós éramos assim quando nós ainda éramos merecedores da ira de Deus, porque não tínhamos conhecido aquele que Deus fez substituto nosso diante dele, Jesus, pagando o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Seguindo os seus desejos. Naquela época as pessoas seguiam os seus desejos. Meu Deus. Devia ser horrível viver nessa época. Do tipo assim, a propaganda que passava na televisão naquela época dizia assim, mate a sua sede, faça o que lhe dá vontade, o importante é ser feliz. Imagina como devia ser horrível viver nessa época, em que as pessoas satisfaziam os desejos da carne, não apenas isso, seguiam os seus desejos e pensamentos. Faça o que lhe der na telha, era o que as pessoas diziam. Era inclusive Havia um cântico naquela época, muito cantado nas rodas gregas, os filósofos estoicos, que eles cantavam, era tipo um mote da vida naquela sociedade. Eles se reuniam, iam começar as reuniões que mostravam o estilo de vida. Eles começavam, davam as mãos e cantavam, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ai, a sociedade grega, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Agora imaginem vocês que viver nessa época devia ser terrível. Porque numa sociedade onde as pessoas deixam a vida levar e vão satisfazendo os seus desejos, o que tinha... Eu fiz uma coleção de algumas coisas que, como consequência, provavelmente eram muito naturais naquela época. Assassinato. E talvez naquela época o assassinato se tornou uma coisa tão corriqueira que as pessoas só se assustavam quando tinha chacina. Era tipo assim, a pessoa abriu o jornal Diário de Éfeso. Gazeta de Éfeso. Aí eles olhavam lá, fulano morreu na vila, sei lá, Vila Independência. Tinha lá em Éfeso, tinha a Vila Independência, perto da Avenida Independência que tinha ali em Éfeso, né? Perto da Exalc, porque tinha em Éfeso também. Olha, morreu um lá. Você já nem lê a notícia, você já parte para a próxima. Você só lê se você mora na Vila Independência para saber quem morreu. Mas não é aquela curiosidade assim, de triste. Fulano morreu, mereceu. Mas você não prestava. Desde moleque aqui no bairro, era na peste. Aí se virava a página, havia assim, 25 pessoas foram mortas. 25 pessoas, isso eu vou ler. As pessoas naquela época eram assim, morreu um, já ninguém nem liga mais. Tem que morrer uns 25. Você ficava sabendo de famílias que tinham sido esfaceladas. E você pensava assim, mais uma só. Normal. Mas é o quê? Não dá certo? Importante ser feliz. Isso acontecia lá em Éfeso. Outra coisa que acontecia em Éfeso. As crianças estavam desobedientes porque não tinham mais referencial de autoridade nenhum. As professoras em Éfeso estavam desesperadas. Chegava novembro, elas estavam tendo crise de pânico, labirintite, cistite, disritmia, hérnia, pericolose no tétano, hipocrisia. Era bem que a gente cantava a música O Pulso de Titãs, que foi feito naquela época. Cantada já por Arnaldo Antunes, no ano de 35 depois de Cristo. Enquanto as pessoas chegavam em casa, olhavam para o espelho e diziam, e o pulso ainda pulsa. As pessoas eram assim. A exceção era a igreja. Porque o que Paulo está dizendo?
Vocês não são assim. Vocês não têm crise com isso. Porque vocês não são assim. Porque se vocês fossem assim, vocês ainda eram filhos da desobediência. Mas como vocês não são filhos da desobediência, vocês não são mais assim. É por isso que o texto continua. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Vocês são salvos pela graça. Paulo está contando a história do Evangelho, que nós conhecemos muito bem, para lembrar o que Deus fez na vida desse pessoal, salvando através de Jesus, para que o ser humano pudesse ser aceito de novo por Deus, mesmo depois de ter traído Deus, rompendo com Ele, pecando que nem idiotas loucos. A graça é a profunda manifestação de um Deus que nos ama, apesar de nós mesmos. Nós somos salvos do pecado e somos salvos da nossa própria vida, que é muito tendenciosa a viver como filhos da desobediência. Nós temos, segundo a Bíblia, uma profunda tendência ao pecado. É por isso que a própria Bíblia diz sempre, lute, fica esperto. É por isso que você tem na Bíblia textos, por exemplo, que dizem assim, se você está em pé, cuide para que não caia, porque o ser humano não pode se esquecer da possibilidade de cair. O ser humano não pode se esquecer da possibilidade de pecar. Nós temos o costume de ter uma visão distorcida da realidade, porque nós olhamos muita gente muitas pessoas como inimigos em potencial. Mas você não pode se esquecer que todos os dias, quando você acorda e vai para o banheiro, você dá de cara com o seu maior inimigo. Ele está lá no espelho. Todas as vezes que você olha para o espelho, você está de frente com aquele que é o seu maior inimigo, você mesmo. É por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Quando a Bíblia diz esse texto, não está dizendo maldito o homem que confia no outro homem. A ideia do texto é, maldito o homem que confia em si mesmo. Porque a Bíblia também diz que enganoso é o coração humano e a sua doença é incurável. E aí nós vivemos uma sociedade que diz, confia em si mesmo. Como assim confia em si mesmo? Quem é louco o suficiente para confiar em si mesmo? É muito normal, tem dias que você acorda bem, chega às 9 da manhã, você está mal, às 11 você deu uma melhorada, 11h30 você piorou de novo, 15 para o meio-dia você quer matar alguém, meio-dia você está beijando essa pessoa que você queria matar agora há pouco, às 11 horas você está com fome, às 1 hora você está com fome, 1h15, mesmo sem comer, passou a fome. Há pessoas assim, não eu. Há pessoas que na segunda-feira levantam prometendo, essa semana o regime começa. 10h30 já foi pro beleléu o negócio. Mas não é assim que nós somos. Aí confia em si mesmo. Que confia em si mesmo? Tá louco? Você é uma peste, você altamente não dá para confiar em você. É por isso que toda esposa faz o marido mentir quando diz, você confia em mim, amor? Confio, mas confio, como? É por isso que todo marido é mentiroso quando diz para a esposa, pode confiar em mim. Pode nada. Pode nada, ninguém pode confiar. Você não pode confiar em você mesmo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa confiança está em Deus. Naquele que não muda. Naquele que é totalmente santo. Não em nós. O problema é que nós temos vivido como igreja, como fruto dessa sociedade iluminista, positivista e agora pós-moderna, a celebração do super-homem, do ser humano que pode todas as coisas, agora travestido de super-crente. E essa é uma grande besteira, porque nós perdemos um dos grandes privilégios da história da igreja cristã, que é inclusive a celebração do sofrimento, como um momento da vida que Deus nos coloca debaixo dele em profunda necessidade. Nós perdemos esse privilégio histórico, porque na história da igreja, homens e mulheres santos, tementes a Deus, olharam para o sofrimento como um presente que Deus dava para nos lembrar de quem nós realmente somos e depender dele. Sabe como é que isso acontece hoje? Nós só temos esse privilégio hoje quando a gente fica doente. Porque quando a gente fica doente, de quem que a gente lembra mesmo? De Deus.
Tem gente que nem de Deus, né? Lembra do médico nessa hora. Ai, meu senhor doutor, de não sei o quê. Isso é uma profunda inversão de valores essenciais do cristianismo. E aí a Bíblia diz, vocês são salvos pela graça de um Deus que faz as coisas sem depender de nós. Porque se dependesse de nós, nada seria feito. Quer ver só? O texto continua. Deus nos ressuscitou com Cristo. Porque se Cristo é o nosso substituto, quando ele morreu, ele morre em nosso lugar. Quando ele ressuscita em nosso lugar e dá isso de presente para a gente. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se houvesse 0,01% de participação humana na nossa salvação, primeiro, ela não daria certo. E segundo, que se desse, ninguém aguentava a gente. É insuportável lidar com pessoas que acham que colaboram com a sua própria salvação. São insuportavelmente chatos. São chatos demais. Mas talvez nada torne o ser humano tão santo do que a noção da sua pecaminosidade. Quanto mais sabemos que nada somos, mais nos aproximamos daquele que tudo é. Só se aproxima daquele que tudo é, aquele que reconhece nada ser e que precisa de tudo em Deus. Tudo, absolutamente tudo. Aí o texto continua. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja que tudo que a gente faz foi preparado antes por Deus. Então, mesmo aquilo de bom que você faz hoje, você não faz porque inventou isso. A Bíblia está dizendo que tudo que nós fazemos de bom, só fazemos de bom porque Deus preparou esse caminho para que nós trilhássemos. O caminho não foi feito por nós, não foi pavimentado por nós, e só caminhamos por ele pela força que o Espírito Santo dá. Se não for assim, como eu já disse, nós vamos ficar insuportáveis. E aí, sabe o que vai acontecer? Se nós acharmos que tem um pouco de participação nossa, a gente vai começar a achar que a igreja está crescendo porque nós somos bons. Que a igreja está caminhando porque também, você viu a nossa capacidade de gerir ministérios? A capacidade que nós temos de gerir ministérios é fantástica. Olha, é claro que a igreja está crescendo, porque lá, e eu já ouvi isso em muitos lugares, porque lá é uma igreja que tem um bom local, uma boa música, um bom pregador, um bom ambiente. Só tem um problema nesses 4 pontos. Não tem Deus neles. Esse é um sério problema, porque quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos tratando a igreja como uma boa empresa. E nós deixamos de ser cristãos totalmente dependentes de Deus para que a igreja aconteça, pela força do Espírito Santo, e passamos a ser gerenciadores de um negócio chamado comunidade cristã. E isso é absolutamente demoníaco, porque estaríamos tomando um lugar que pertence somente ao Espírito Santo, somente a Deus. Ninguém aqui sabe fazer igreja. Quem aqui que sabe fazer igreja? Ah, a igreja está crescendo, porque olha, também, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade em nome de todos os líderes da nossa igreja que estão aqui. Porque nós temos a nossa reunião da liderança, e quantas vezes os líderes que estão aqui sabem disso? A gente tem um problema para resolver, alguma questão, e a gente diz assim, não sei o que a gente vai fazer não. Alguém tem alguma ideia? Não, também não. Vamos pensar nisso, vamos. A gente nunca pensa. A gente não tem ideia mesmo. A gente começa a orar para que Deus dê uma resolvida nesse negócio aí. Aí, de vez em quando, a história se resolve sem nós. Me parece que o dono da igreja está preocupado com ela, e não somos nós. Mas olha,
Às vezes as pessoas falam assim, porque fulano é um bom pastor. Eu morro de medo quando alguém diz assim para mim, você é um bom pastor, né? A gente vai dar nota partindo de quais observações? Quais quesitos? Beleza física? Não, tudo bem. Acho que aí tudo bem. Agora, analisando a nossa realidade espiritual em Cristo, uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, bom mestre. Ele falou assim, cala a boca, bom é só Deus, vai, fala logo o que você quer falar, e sem para de frescura. Às vezes alguém fala assim, você é bom, fala assim, obrigado. A gente, quando alguém fala que a gente é bom, ele ia falar, reza, Satanás. Você é muito bom. Cala a boca, diabo. Ninguém bom que não. Um monte de gente podre. Um monte de gente podre. Nós somos salvos pela graça. A grande história da Bíblia é essa. Nós somos assim e Deus nos ama. Nós somos assim e Deus nos salva. Nós somos assim e vamos para o céu. É uma coisa louca isso. É absurdamente louco imaginar que você vai para o céu. Imaginou? Vai lá, Cassiane tocando. Harpa no céu. Ainda bem que o céu deve ser eterno e muito grande. Porque dá para ficar do lado da bateria. Aí você vê lá longe o irmãozinho tocando harpa. Eu acho que você deve conhecer o texto até aqui. Alguns eu sei que conhecem a continuação do texto, mas a grande maioria da igreja conhece o texto até aqui. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura, criação em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o que Deus preparou para que nós as praticássemos. Mas veja qual é a palavra seguinte. Qual é? Portanto. É agora que Paulo vai terminar a ideia. Se você não continua o texto, você perdeu a força do texto. Porque depois de dizer tudo isso, Paulo diz, portanto, é como se ele dissesse, eu estou dizendo tudo isso para falar o seguinte. É agora que Paulo vai fechar a sua ideia. É muito estranho que a igreja parou aqui. Eu talvez acho que a igreja parou aqui a análise do texto, porque o que vem a seguir não interessa muito. Mas vamos lá. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Veja, na igreja primitiva havia uma grande briga, porque esse negócio de briga em igreja também não é novo. Que era assim, havia uma profunda divisão. Havia aqueles que eram judeus de nascimento e que conheceram a Jesus e se converteram a Jesus. Faziam parte da igreja. E havia aqueles que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentio. O gentio na Bíblia é todo aquele que não é judeu. Se você aqui não é judeu, a Bíblia chama você de gentio. Ok? Havia também na mesma igreja os gentios. Aqueles que não eram judeus, nunca tinham estudado a Torá, nunca tinham frequentado uma sinagoga, mas se converteram ao cristianismo. E passaram a fazer parte da mesma igreja. Então era assim, tínhamos de um lado os judeus, do outro lado os gentios. E eles ficavam brigando para saber quem era mais na igreja, quem era mais no reino. Principalmente os judeus que diziam assim, não, mas nós já passamos por todos os ritos possíveis e imagináveis. Nós fomos circuncidados, nós conhecemos a lei de Deus. Já os gentios não são circuncidados. É por isso que Paulo está dizendo, porque ele está escrevendo essa carta principalmente para aqueles que não são judeus. E ele diz, vocês antes eram chamados apenas de incircuncisos.
Ou seja, não judeus que estavam distantes de Deus. Mas agora, Deus traz vocês para a comunidade de Israel. A comunidade de Israel, para Paulo, não é um país, é um povo. É um eufemismo para dizer igreja. Ele está dizendo, olha, vocês que não eram igreja, agora são igreja. Então, quem é judeu desde o nascimento é igreja, se conheceu a Cristo. E quem não é judeu desde o nascimento e conheceu a Cristo, é igreja também. Paulo está dizendo tudo isso, falando do que Deus fez, dizendo, e ele fez tudo isso para que tanto judeus quanto gentios se tornassem um único povo dele. Por isso que agora ele vai continuar dizendo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e não judeus, fez um, e destruiu o quê? A barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo, ele fez isso para criar em si mesmo, dos dois, judeus e não judeus, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois, judeu e não judeu, em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu o quê? A inimizade. Na cruz, a nossa inimizade foi destruída, a nossa inimizade com Deus. Mas Paulo está dizendo que, como consequência, qualquer inimizade, porque se a maior inimizade foi destruída, outras inimizades também foram por consequência. Assim, aqueles que estão em Cristo não vivem mais em nenhum tipo de inimizade, porque Deus pegou dois povos distintos, completamente diferentes e rivais, e fez deles um só, promovendo a paz e fazendo cair o muro de inimizade. O que significa dizer que qualquer pessoa que faça parte de qualquer igreja e ainda tenha inimizade, barreira, desavença em seu coração com qualquer parte do corpo de Cristo, está cuspindo naquilo que Deus fez na cruz. O que é absolutamente muito sério. Porque lembre-se, o que Paulo contou até agora para chegar nesse ponto foi a história da redenção. Paulo está dizendo, a história da redenção culmina na redenção também dos relacionamentos. Nosso com Deus e nosso com o próximo. Porque através da igreja está sendo recriado aquilo que foi perdido no Éden. Porque lá no Éden Deus criou tudo muito perfeito, e aí você tem o relacionamento do homem com a mulher, que era pleno. Vem o pecado, a primeira coisa que acontece, briga conjugal. Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. No capítulo 4 de Gênesis já tem assassinato entre irmãos. Note, capítulo 3 de Gênesis entra o pecado na história. Capítulo 4, a morte entrou na história, e você tem assassinato entre irmãos. Todas as vezes que irmãos não vivem em paz, sejam eles de sangue, ou sejam eles unidos pelo sangue de Cristo, é um reflexo de que o pecado não está resolvido em nosso coração e precisa ser tratado urgentemente diante de Deus. É por isso que, inclusive, você pode falar assim, eu nunca matei ninguém, obrigado pela água. Mas eu nunca matei ninguém. Matou sim, porque Mateus 5,22, Jesus diz, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irar contra o seu irmão já está sujeito ao mesmo julgamento de quem matou. Quem aqui nunca se irou? Todo mundo aqui já ficou iradinho. Fiquei iradinho. Se eu pudesse eu matava. Se eu pego fulano. Eu não sei dizer o número, porque não há uma pesquisa sobre isso. Mas eu tenho... Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que estava perguntando da minha experiência eclesiástica, mas uma conversa muito de boa, assim, querendo saber histórias. Aí me perguntou desde quando que eu pastoreava igreja,
cuidava de pessoas. E o primeiro ano em que eu comecei a cuidar de pessoas em igreja, se eu não me engano, foi no ano de 1995. O que significa dizer que o ano que vem eu estou completando 20 anos cuidando de pessoas em igreja. E uma coisa que eu tenho pensado é que eu arrisco dizer que mais da metade da igreja tem problema pessoal a ser resolvido com pessoas que congregam e que compartilham da mesma fé. O que significa dizer também que é um problema sério, porque Jesus diz o seguinte: se você chega para trazer a sua oferta e lembrar que há alguma coisa a ser resolvida, deixa ali a sua oferta, vai resolver o seu problema e depois volta. Como se Deus estivesse dizendo: eu não quero oferta de quem não entendeu o Evangelho. Porque oferta de quem não entendeu o Evangelho não vale porcaria nenhuma. Isso nos lembra inclusive da história dos irmãos, que um matou o outro. Porque você lembra por que Caim matou Abel? Por inveja. A Bíblia diz lá em Gênesis 4, nessa história de Caim e Abel, que os dois ofereceram um sacrifício a Deus. Mas uma leitura errada do texto faz você imaginar que o sacrifício de um era bom e o sacrifício do outro era ruim. Porque eram produtos com vencimento, sei lá, perto do vencimento. Não, o problema não é o produto em si. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus olhou para Caim e não gostou de Caim e da sua oferta. O que tornou a oferta ruim? Caim. Caim contaminou a oferta com a vida podre que ele tinha. Mas Deus olhou para Abel, se agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. O que significa também dizer que quando a gente canta aqui, Deus olha para a gente e fala assim: gostei dessa pessoa, então cantou bem. Não gostei dessa pessoa, então cantou mal. O que significa dizer, para fazer justiça, que se Deus gostar da Cassiane, do coração dela, Ele gosta das músicas dela. Para fazer justiça, tá? Vou meditar essa parte. Não, só porque às vezes a gente faz brincadeira aqui e as pessoas acham que é sério, que a gente odeia as pessoas. Eu faço muita brincadeira com sogra, o pessoal fala assim: mas você odeia tanto a sua sogra assim? Gente, se eu odiasse a minha sogra, eu nem falava dela. Porque quando você odeia muito alguém, você nem fala. Eu tenho orado muito para que Deus a leve para um lugar bom, que é o céu. O céu é um lugar bom. Ninguém vai dizer que eu estou querendo mal para ela. E agora veja a continuação. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós, Paulo estava falando como judeu, como vocês, que antes éramos totalmente diferentes, separados, desunidos, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, o que ele está dizendo? Todos somos iguais. Todos somos iguais. Ninguém aqui é mais espiritual que ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nem pastor. Porque pastor não é cargo que dá privilégio espiritual. Pastor é cargo que dá responsabilidade do uso devido de dons e talentos e da vocação que Deus colocou no coração de alguém. Mas pastor, antes de ser pastor, é cristão. Com deveres cristãos, com responsabilidades cristãs e com privilégios cristãos. Como qualquer membro de qualquer igreja. É por isso que nessa igreja não tem espaço para o carro do pastor aqui na frente. Fica a dica. Eu acho que a gente deveria pensar numa vaga pastoral. Porque já teve dias de estar chovendo. Está chovendo, eu preciso parar lá no fim do mundo, quase na padaria romana. E vi tomando chuva, ungido do Senhor tomando chuva. Que é isso?
Quem vocês pensam que são para não deixar uma vaguinha aqui? Coloca os cones, pega os cones, coloca os cones lá. O pastor vem, já tem uma equipe preparada para esperar o pastor. Ele para, as pessoas tiram o cone e, de preferência, eu deixo o carro na rua, desce, alguém manobra, faz a baliza. As pessoas que são cristãs e conheceram a Cristo aqui através do juntamento e que não têm um histórico cristão, estão achando que eu estou falando de algo hipotético, né? Não, isso não é hipotético. Por mais incrível que possa parecer, isso não é hipotético. Isso é real. E tem alguém ouvindo a gente falando assim, mas não é para ser assim. E não é para ser assim. Aí o pessoal fala assim, quem honra, honra. Como é que a gente vai saber quem tem que ter a maior honra na igreja? Porque a gente não conhece o coração das pessoas. Às vezes quem tem que ter a maior honra na igreja são aquelas pessoas que têm joelho calejado, porque não falam, não oram, não participam de nenhum ministério, mas gastam a vida orando no quarto escuro, sendo recompensadas por Deus que conhece o coração dessas pessoas. É por isso que eu acho que no céu a gente vai ter grandes surpresas. Não vão morar nas avenidas principais do céu quem a gente acha que vai morar. Vai ter muito pastor que vai parar o carro no fim do mundo, lá no céu. Vai caminhar 150 anos para chegar ao centro de adoração. Vamos ver. Tem culto daqui 150 vai andando. Aí você olha e fala, ei, bispo, apóstolo, né? Querubim. Querubim é um título interessante, porque há querubins. Mas um pastor querer ser chamado de querubim, John Willis curtiu isso, se é que você me entende. Para terminar, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, cidadãos em comum, em comunhão, em comunidade, juntos, dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ele é que importa. Ele que importa. Ele quem tem que aparecer. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A Bíblia diz que Deus, através de nós, está construindo a casa dele. Mas você não pode se esquecer uma coisa importante. A casa tem que refletir o dono. Quando você vai fazer uma casa, você quer fazer uma casa que reflita quem você é. A casa tem que refletir o bem-estar do dono. É o dono que dá a determinação. Tá, a dona. Falei errado. Porque o dono, assim, ele faz a opção, por exemplo, a churrasqueira, tá bom demais, como se ele fosse dormir lá. Eu tenho tentado negociar em casa, às vezes, amor, deixa eu cuidar só do escritório. Só do escritório. Só. Se é o dono que está construindo a casa, é ele que manda. Temos que refletir a ele, não a nós. Às vezes perguntam assim para a gente lá da liderança, vocês sabem para onde vocês estão levando a igreja? Claro que não. Nós não fazemos a mínima ideia. Deixa eu contar um segredo para você. A liderança dessa igreja não faz a mínima ideia de para onde ela está indo. Por um motivo muito simples. Quem está no volante não somos nós, e vira e mexe ele não gosta de contar para onde está indo. Ele apenas diz assim, caminhe por fé, um dia de cada vez e vamos embora. Porque assim, a gente já fez vários planos e projetos. Aí Deus manda a gente que estava fora dos nossos planos e projetos. A gente tem que pastorear as pessoas que Deus mandou.
Simples assim. A igreja é dele. Eu posso até, às vezes, discordar da forma como ele conduz a igreja, mas é dele. Eu posso discordar, mas finjo que concordo. O senhor, está muito bem feito. Parabéns, senhor. Muito bom. É dele. Sabe por que você não pode ficar se julgando melhor que ninguém? Porque ele determinou que não é assim. Sabe por que você tem que viver em comunhão como todos iguais? Porque ele determinou que a casa dele é assim. E quem quer ficar na casa dele tem que viver assim. Se não, vira e mexe, tem que ouvir o que a gente às vezes fala aqui também. Porta na rua, serventia da casa. Agora, ouvir isso da gente é uma coisa, ouvir isso de Deus é horrível. Mas às vezes é o que Deus tem que falar pra gente. Ah, filho, não está contente? Bora embora. É que nós somos aquelas... Você já teve aquele momento de rebeldia adolescente que você falava que ia embora de casa? Quem aqui já saiu de casa? Você já foi embora? Vai embora de casa. Sei lá, eu não lembro assim. Eu já tive vontade de ir embora de casa. Minha mãe que cortou o microfone, só porque eu ia contar uns podres que ela fez, me querendo fazer ir embora de casa. Ah, certeza que ela falou. Ah, meu filho. Eu ficava com vontade de ir embora de casa. Aí eu ficava pensando, quem que eu vou comer? A gente pensa, o que eu vou comer? Ah, não sai, tá preso esse negócio. Pode deixar aqui que eu já... Muito obrigado, irmão. Atrapalhou, mas muito obrigado. Tem um membro aqui da igreja que eu não posso falar quem é, porque como ele não está aqui, eu não vou poder ficar citando o nome dele. Mas uma vez, conversando com o Marcos, esposo da Bia, ele não está aqui, não posso falar. Ele fugiu de casa. Pegou uma barraca e fugiu de casa. Só que a vizinha da casa dele tinha um terreno. Ele foi ficar no terreno, montou a barraca lá e ficou. Oh, que fuga! Meu Deus, que radical! É porque assim, lógico, você foge de casa. Você monta a barraca ali do lado de casa. Mas se dá sede, você vai lá com licença. Toma um gole d'água e volta. Voltar pra minha barraca. Que radicais. Deus deve olhar pra gente assim e deve dar muita risada. Falar como são tontos. Não acredito. Ai, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou orar mais. Deus entra numa depressão. Deus pensa, não estou. Gabriel, traz o antidepressivo aí. Traz o Rivotril gotas. Traz fluoxetina. Rivotril. O que mais? Sibutramina. Não? Vocês acham que Deus é magro? Outra coisa, traz também um negócio pro estômago, porque vai tomar tudo isso, vai fazer um mal. Bate com leite desnatado, que a pessoa falou que não vai orar mais. Eu acho que às vezes a gente acha que é assim que funciona o céu, né? Não, eu não vou mais à igreja. Meu Deus, acabou a igreja. Conheceremos a igreja antes, quando você ia, e depois, quando você não ia. Às vezes hoje a gente fala assim, eu não aguento mais igreja. Mas a igreja aguentava tanto você. Mas tanto. Como Deus gostava como você ia. Deus está fazendo um planejamento urgente do tipo, o que faremos agora? Pastor tem disso, né? Uma vez um outro pastor, que eu não posso citar o nome, porque é um pastor que fica falando mal da gente por aí, falando que a gente faz casamento gay, embora a gente nunca tenha feito nenhum casamento gay e não apoia casamento gay, porque a gente acha que a homossexualidade é pecado, assim como o sexo heterossexual fora dos padrões da Bíblia também seja pecado. Então todas as pessoas que dizem por aí que a nossa igreja faz casamento gay, que a nossa igreja foge dos padrões presbiterianos e devem vir aqui para estudar a Bíblia. Então, esse pastor uma vez falou para mim assim, mas a sua igreja não tem características presbiterianas, se você morre, o que vai acontecer dela? Eu falei, não quero nem saber se eu morrer. Se eu morrer, Deus que se vire para cuidar dela. Se eu morrer, domingo que vem não estarei aqui, alguém vai pregar e vocês vão caminhando aí, viu, gente? Porque se vocês dependem de mim para caminhar, vocês vão tudo pro inferno, tá? Eu vou avisar já. Quem depende de mim para caminhar, vai pro inferno. Quem depende de Jesus para caminhar, vai pro céu. Então, combinado assim, se eu morrer, vocês não estão perdendo absolutamente nada.
Nada. Ó, tamo junto, hein? É porque a pessoa... Assim, tudo bem você falar mal da gente, porque a gente também fala mal da gente. Agora, você falar mal da gente para amigo da gente, achando que amigo da gente não vai contar pra gente, é meio burro, né? Vamos combinar que é meio burrice. É meio burrice. É meio... Não, A gente fica sabendo que lá no Peru... No Peru! Eu nunca pisei no Peru. Desculpa ter falado isso, foi mal. Depois se der problema para alguém, fazer o quê? Em Cristo, essas porcarias de barreiras deveriam ter sido derrubadas. Não são, porque nós damos valor àquilo que não é primordial. E deixamos de olhar para a cruz. Quando a cruz não é o mais importante da igreja, a igreja perdeu todo o seu caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós para que não seja assim. Para que o nosso centro seja Cristo, a pedra angular da igreja, sobre a qual todos os outros fundamentos estão sendo edificados para a glória de Deus. E que Ele nos abençoe. Deus, muito obrigado por esse tempo. E eu quero pedir que o Senhor nos dê comunhão. Senhor, nós temos a noção exata de como é difícil lidar com gente como nós. Mas ao mesmo tempo nós temos noção do que foi feito na cruz, onde qualquer barreira de inimizade, nossa com o Senhor, nossa com o próximo, foi desfeita. Por isso ajuda-nos a viver essa bênção que vem da cruz, que está na cruz, emana da cruz, para a glória do Senhor em comunhão, a fim de que o mundo creia. Em nome de Jesus. Amém.